Boa noite, meus alunos. Vamos dar continuidade à nossa orientação do TCC2 e hoje nós vamos orientar aqui sobre o trabalho da Francisca e da Luciana. Amamentação na primeira hora de vida, importância e óbice, a sua realização. O que é óbices? Algumas, como que fala? Em pé, Porque realmente eu não sei, eu nunca algo tinha que ouvido. impede, entendeu? Algo que impede, tipo os tabu, é um exemplo. Óbices. Isso. Óbices. Vamos ver, significado. O significado é esse, algo que impede. Relacionado à amamentação. Aquilo que impede, bloqueia, que dificulta determinada ação ou situação. Certo. Impedimento, obstáculo. Certo. Ok. Nesse caso, né? Vocês estão utilizando então essa palavra, né? Ok. Certo. Vamos lá. Já colocou. Você só copiou e colou num outro arquivo ou você pegou aquele arquivo que eu coloquei no live e colocou o seu trabalho? Não, eu tô copiando e colando, tipo, só as orientações aqui para mim não se perder, entendeu? É porque é o seguinte, tem aqui, ó, quando você coloca aqui, ele já aparece aqui embaixo para você colocar um subscrito, né? Esse subscrito aqui, ele aparece como nota de rodapé. E aqui não está, depois tem que colocar. Então, depois a gente coloca, é só para ver como ficar as orientações, tá? Certo. Brasil é o sobrenome de alguém ou você quis dizer por Ministério da Saúde? Ministério da Saúde. Certo. Então, o ideal é você colocar o Brasil 2015 aqui, ó. E aí você colocar para o Ministério da Saúde, que fica melhor. Entendi. Para o Ministério da Saúde, o ato de amamentar e fica bom. Certo. Vocês não conseguiram atualizar, achar artigos mais recentes? Pegar artigo de 2018. Professora, a gente está pegando essa questão dos artigos, porque assim, a gente deu continuidade ao que estava feito, né? Agora que a gente está vendo a questão do artigo atual. Tá, olha aqui, você está colocando uma pesquisa aqui, mas você não colocou de onde você tirou essa pesquisa, entendeu? Então é preciso você colocar aqui, autor e ano. Eu acho que o Ministério da Saúde já tem protocolos mais atuais acerca de amamentação, porque 2015, 5 anos, né? Já está... Sim, tem muita atualização. Coloca coisas mais atuais. Fundo das Nações Unidas, você pode colocar Unicef, certo? 2008. A questão é o seguinte, nas suas referências, você vai colocar, quando você for colocar, deixa eu ver, cadê essa referência? Ele não está aqui? Professora, é porque esse daí é um modelo que a gente está fazendo, entendeu? A gente está pegando do outro projeto, entendeu? E a gente não jogou referências. Entendi. Aí aqui nas referências vocês colocariam Unicef, ponto. Aí, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Aí que colocaria o restante das coisas, entendeu? Compreende o que eu estou falando? Porque a Unicef é uma organização
2018 tá uma data boa, mas se tiver algo mais atual, 2020, pode colocar também. Tem sim. A gente está em andamento. Ó, 2013 tá antigo. E qual o objetivo de vocês? É verificar na literatura, é? Isso. Este tem que ficar bem marcado. Tem como objetivo, tem que ficar bem marcado onde é o objetivo, certo? É. Eu queria que depois vocês dessem uma olhada se é filho mesmo, porque geralmente vem um outro nome antes e depois o filho. Uhum. Certo? Aqui vocês fizeram uma revisão. É a mesma revisão. É qualitativo, o trabalho de vocês é uma revisão narrativa da literatura. Então, vocês precisam observar o que é uma pesquisa qualitativa e o que é uma pesquisa quantitativa. Trabalhos de revisão, geralmente, eles não são qualitativos, porque não é algo subjetivo. Pesquisas qualitativas trabalham com a percepção, com o sentimento, é mais subjetivo. E o trabalho de vocês vai pesquisar a literatura, então é algo mais objetivo. Então, isso aqui, ó, tem que rever. Deixa eu tirar. Trata-se de um estudo. Deixaria de revisão narrativa da literatura. Somente, né? Nesse tipo de estudo, utiliza nesse tipo de estudo, verifica se o conhecimento atual descreve ou discute determinada temática. Ok. Nesse sentido, você discutir. Isso. Isso aqui fica melhor. Na base dos estudos foram utilizados bases de dados da Cielo, certo? Tudo que é em inglês, viu, pessoal? Sempre tem que estar em negrito, tá? Ó, isso aqui tem que estar... Negrito não, perdão. É itálico. Tudo em inglês, né, que você falou? Tá. Palavras em inglês, você coloca ela em itálico. Artigos originais, ok. Então, vocês estão pegando artigos em inglês. Então, os resultados de vocês têm que ter artigos em inglês. Vocês vão incluir teses e manuais. Vocês já têm teses? Está salvo com a Fran. Certo. Tá, vocês vão fazer um quadro então, né? Vamos. Certo. Achei bem bacana fazer o quadro. E você veio comentando também nos anteriores. Uhum. Aí vocês vão fazer essas categorias aqui, porque amamentar na primeira hora de vida vocês vão fazer um quadro explicativo, né? E vocês vão fazer, então... Por isso que não tem a escrita aí, que a gente vai agora trabalhar o quadro, entendeu? São categorias, né? Que vocês estão formando, então, né?
Isso. categorias. Por que amamentar na primeira hora de vida? Legal. Eu acho que o próximo, o 4.2, pode ser a importância da enfermagem, né? Uhum. Ou do enfermeiro, né? O papel do enfermeiro, eu não sei. O papel ou a atuação do enfermeiro, ou a Ação do enfermeiro. importância, a atuação do enfermeiro seria melhor. Professora, Ah, eu tô com uma dúvida no meu trabalho em questão da introdução. Na introdução, a senhora pede para colocar os problemas, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a estrutura, né? aonde isso? Na introdução. A estrutura? Que estrutura, menina? Uai, é o modelo que a senhora mandou aqui, na introdução. Quando é para fazer a introdução, a senhora pede. Na introdução deve ter o problema, o assunto, o problema, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a estrutura do artigo. Eu acho que você está equivocada com essa informação. A única Uai, coisa... Você foi na aula presencial? Não, professora, eu estou pelo que mandaram aqui no grupo, a estrutura de um artigo. Você Não foi deve colocar o seu trabalho naquela estrutura, certo? Aquela estrutura é a estrutura que as meninas estão utilizando aqui. Eu não sei de que outra estrutura você está falando. Você deve, Então, na sua introdução, escuta, na sua introdução, você tem que colocar, certo? Fazer a sua introdução. Você assistiu a aula presencial? sim. Você viu o que tem que ter? Quais são os elementos que tem que ter na introdução? Deixa eu ver bem o que eu escrevi. Um minuto, professora. Uhum. E aí, como o pessoal está trazendo os projetos do semestre passado, a orientação é, olha, a sua justificativa que foi escrita no projeto TCC1, fragmentado, fora da introdução, agora ele vai ficar na introdução. Você acha um espaço para ele na sua introdução. Os objetivos que foi escrito separado, agora tem que estar no último parágrafo da introdução. E você tem que colocar na estrutura que eu disponibilizei no live. Lembra que todos os dias eu estou falando, vocês precisam ter 2 arquivos. O primeiro arquivo é o arquivo que você vai postar no repositório da ITOP, no live. E o outro arquivo é o que você vai fazer o artigo para a revista, nas normas da revista ITOP. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As normas da revista é diferente dessa estrutura aqui para você disponibilizar o artigo. Alguém perguntou no grupo, mas artigo não tem desenvolvimento. Sim, certamente. Para essa estrutura aqui, normatizando aqui, que a faculdade normatiza, precisa para você colocar no repositório. Agora, para enviar para a revista, se não precisar, simples, é só tirar. Tá bom? Quais são os elementos que tem que ter na introdução? Você achou aí, Brenda? Achei. A senhora falou que na introdução tem que ter a história, né? Isso. Da atualidade, que é mundo, Brasil, Tocantins e a região. Uhum. E a justificativa entra em qual parágrafo aí? No penúltimo, não é não? O penúltimo, justificativa, aí vem a pergunta problema, aí depois vem os objetivos. Isso. Qual é a dúvida? Não, é porque eu estava na dúvida em questão da estrutura que mandaram no grupo. Aí eu estava fazendo... Mas o que que tem essa estrutura que eu não entendi até agora? Talvez a professora não está entendendo, porque tem que fazer a ponte, né? Tem que fazer a ligação. Não é só jogar lá os objetivos e a justificativa. Tem que organizar os parágrafos lá e fazer uma ponte para não ficar fora de ordem.
Mas isso aí é certeza, né? Lembra que eu falei lá naquela aula. Você tem que saber muito bem onde vai encaixar essa justificativa. Pois é, deve ser isso, professora, a dúvida dela. Pois é. Questão de encaixar. Isso aí vocês vão ter que ler e ver onde encaixa. Vamos voltar para o trabalho da Luciana. Luciana, a atuação do enfermeiro na amamentação Você veja o que coloca. Eu vejo o que fica. O que fica melhor. Eu acho que vocês poderiam fazer, eu penso que seria interessante fazer os cuidados, diagnóstico e cuidados de enfermagem. Entendi. Poderia colocar aqui, que eu acho que ficaria, que fecharia. Diagnóstico e cuidado de enfermagem para essa amamentação na primeira hora de vida. Ficaria bem interessante se colocasse. Certo. Porque o que o enfermeiro vai fazer é orientar, poderia nem outro capítulo, mas aqui dentro desse aqui, colocar, porque as orientações, você pode olhar lá, você olha NANDA, diagnóstico, né? E você olha as intervenções de enfermagem. As intervenções. Você olha e faz aí porque as orientações já são essas intervenções de enfermagem, né? Através do diagnóstico, você faz o diagnóstico de enfermagem e aí talvez até os artigos já tenham isso. Se tiver, bem interessante. Você pode fazer uma tabela colocando o diagnóstico, colocando o problema que as mães podem ter nessa primeira hora da amamentação, porque pode ter aquele mastite, não pode ter? Pode. Então, é bem frequente. Então, faria um quadro colocando a mastite, qual é o diagnóstico de enfermagem para mastite, né? O problema, diagnóstico de enfermagem, XX, intervenção de enfermagem, XX. Tem até um artigo nosso que eu vou achar ele aqui, que eu achei ele bem interessante. Você pode tentar, eu acho que o seu trabalho vai ficar muito interessante se vocês fizerem dessa forma. Deixa eu só procurar ele aqui, que é sobre compulsão. Esse trabalho, ele foi um trabalho publicado em 2010. Eu só quero mostrar, deixa eu colocar ele aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Então, compulsão, como viver com essa rotina obsessiva? Foi um trabalho que eu orientei em 2010 e ele foi publicado. Então, eles fizeram aqui, resultados de discussão. Fizeram categorias, certo? Qualidade de vida dos portadores com toque. Fizeram subcategorias, o que não há necessidade de vocês, são categorias mesmo. Fizeram aqui outra categoria. Dá uma olhadinha. Esse aqui que eu quero. Olha o que eles colocaram. Eles identificaram os autores, o ano, né, os principais sinais e sintomas, os prováveis diagnósticos e intervenções de enfermagem. Tá vendo? Isso aqui tá bem interessante. Eu vou te mandar o link. Até outros também poderiam chamar diagnóstico de enfermagem, intervenção de enfermagem. Porque isso enobrece a nossa categoria profissional. Olha o que eles colocaram. Esse autor aqui, Steckett e Nopen, em 2005, eles identificaram no artigo deles lá sobre toque que as pessoas têm problemas nas relações familiares. Mas qual é o diagnóstico de enfermagem para isso? Processos familiares interrompidos. Qual a intervenção no NIC? Eles pegaram o NIC, né? Você pode ver NIC, NOC, né? Realizar aconselhamento e mobilização familiar. Eles foram lá olhar. Então, eu acho que isso fica interessante, Ideação suicida, esses dois artigos aqui,
E tá vendo que ele foi vendo, ó, esses artigos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Olha o que eles colocaram aqui, ó. Em todos eles tem isso aqui, ó. Perfeccionismo, superstição, lentidão, diminuição da autoestima, incapacidade de decisão, ansiedade. Qual é o diagnóstico de enfermagem? Baixa autoestima situacional e outro diagnóstico, ansiedade. Qual o diagnóstico? Qual a intervenção? Apoiar na tomada de decisão, orientar na redução da ansiedade. Aí vocês podem ver, eu acho que eu vou te mandar para você ter uma ideia. Vou colocar aqui no seu WhatsApp. Aí você dá uma olhadinha. Claro que aquele ali é de 2011. Agora você vai fazer algo muito melhor. 2010. Agora você vai fazer algo muito melhor. Mas eu acho que fica bem bacana se vocês fizerem. Dessa forma que eu estou falando. Entendeu? Colocar diagnósticos de enfermagem. De enfermagem. Tem outros trabalhos que depois eu estava pensando que pode ter também, que pode ter diagnóstico e intervenções de enfermagem. Isso deve ser trabalhado sempre, tá bom? Tá certo. Agradecimentos e as referências. Ok. Alguma dúvida, Luciana? Não, tranquilo, professora. Me esclareceu bastante. Agora é só seguir, ó. Gostei desse aqui, ó. 2020, ó. Já a gente começou a acrescentar um de 2020. Eu ia até falar com a senhora. Sim, muito bem. Se você tiver com dúvida em diagnóstico, na internet você baixa o Nanda, Nick. Nanda aqui. O Nanda, Nick, eu tenho tudo aqui. Olha aí, bom demais, é só olhar. E ele já vem até com tabelinha, os diagnósticos. Agora, vocês vão ter que pegar artigos mais recentes, tanto em português quanto em inglês, que vocês falaram que vão pegar em inglês. Aí vocês vão identificar os problemas que eles colocam lá em relação à amamentação. Às vezes, a mulher tem dúvidas, né? Dúvida é um problema, mas qual o diagnóstico de enfermagem para dúvida? Mastite é um problema, mas qual o diagnóstico de enfermagem? Mastite, acho que é um diagnóstico até médico, entendeu? E qual o diagnóstico de enfermagem? Enfim, você sabe aí os problemas, né? A pega incorreta, mas qual o diagnóstico de enfermagem para isso, né? E conforme, em cima disso, ver quais são as intervenções. Certo. Acho que vai ficar legal. E aí, pessoal, quem está hoje aqui, tem 15 alunos participando, vocês podem observar se o de vocês cabe também. Tem outro que eu penso que cabe. Qual é que cabe, gente? Diagnóstico de enfermagem. Não sei se é o da Adeilma ou é o da... O meu, né? Não, professora. Gelca. Gelca. Isso, Gelca. Eu tô fazendo sobre aleitamento materno. Isso, Gelca. Cabe também, viu? Cabe também diagnóstico e intervenções de enfermagem. Porque as orientações dos enfermeiros se dá a partir do diagnóstico de enfermagem. Entenderam? Então, eu acho que é o da Gelca mesmo. Adeilma, qual é o seu? Só para me lembrar. Adeilma não está na sala. É violência obstétrica, professora. A senhora falou que no meu é categorias. Certo. Não, violência obstétrica não, mas a amamentação cabe. E vocês vão perceber o tanto de orientação que tem lá de intervenções de enfermagem para a questão da amamentação. Eu já tinha pensado, professor, de fazer sobre o Nanda e Nick. Olha aí. Então foi transmissão de pensamento. Eu vou te mandar o link aqui no WhatsApp, Gelca, para você, deixa eu procurar aqui seu WhatsApp, para que você possa dar uma olhadinha. Claro que desses meninos ficaram assim, muito simplórios, certo? Mas é o que temos para hoje. Tipo assim, foi 2010 e até hoje poucas pessoas fazem trabalho com essa magnitude aqui de diagnóstico e intervenções.
E eu acho que esse trabalho aqui poderia ser, hoje, olhando para ele, na época que eu orientei, estava top, né? Mas olhando hoje, eu ia refazer ele totalmente. Então, vocês vão trabalhar bem. Vocês podem dar uma olhadinha nele, né? E ver, se tiver bem interessante, aí vocês podem usar categorias, né? Acho que não há necessidade de subcategorias. Só categorias e o quadro. E aí, Luciana, em vez disso aqui, ó, que você colocou, porque vai ficando muito batido só isso aqui, ó. Certo. Cadê aqui o quadro aqui que você colocou? Título, ano, vai ficando batido. Certo. Entendeu? Qualquer revista pega o seu trabalho quando tem diagnóstico e intervenções de enfermagem. Fica Opa, porque... Partiu. Oi? Então, partiu fazer o Partiu, quadrinho. fica interessante demais. Percebe que fica mais interessante do que só você identificar o título, o ano de publicação, a autoria. Tá vendo, Gelka? Professora, eu fiz a minha introdução hoje todinha, atualizei tudo com os artigos de 2019, 2020 Show e de bola. 2018. Que bom, que bom. Muito bem, parabéns. Vai ficar muito bom o trabalho de vocês. Muito bem. Dúvidas até aqui? Perguntas? Não, para mim tá ok. Tá ok. Então, Muito gente, obrigada. lição do dia. Daqui um pouquinho nós vamos orientar outra, é porque a aluna chega em casa só 20h20 e pediu para esperá-la. Então, orientação do dia. Atualizem com artigos dos últimos 3 anos o seu trabalho. Se você observar que o seu trabalho cabe diagnóstico e intervenções de enfermagem, faça um quadro com diagnóstico. Levante os artigos, os autores dos artigos, né, os problemas que esses artigos identificam acerca daquele tema, daquele problema, né? Coloque o diagnóstico, coloque as intervenções de enfermagem, né? Eu acho que fica muito mais rico se fizer desse sentido. Tá bom? Quem está perguntando aqui? Daiane. Ah, a dupla já chegou, Daiane? Olha, Daiane, falta 8 minutos. Aliás, 7 minutos. Eu acho que vai cortar, não vai dar tempo, tá? Tudo bem? Nós vamos para o intervalo e quando voltar a gente faz. Tá bom? Daiane. Tá sem áudio? Daiane? Ah, ok, tá bom. Porque, né, senão vai quebrar. Certo? Gente, alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Tá bom, eu vou pausar aqui e nós vamos para o intervalo, tá? Ok,